Sejam todos bem-vindos nesse projeto que até que enfim saiu do papel. Já faz tempo que eu estou enrolando, mas eu acho que tudo tem um momento certo e ele foi criando, foi amadurecendo, e eu acho que agora eu estou com uma parceria também que para fazer acontecer. Então, quero agradecer primeiramente as minhas duas parceiras desse projeto, que é a Lê Souza, que hoje está aqui com a gente, e a Juliana Barcala, que é a minha irmã e que também está trabalhando nesse projeto. Então, é um trio aí de mulheres que colocaram a mão na massa e espero que vocês aproveitem esse projeto, que realmente é feito com muito carinho e vocês vão sentir aí todo esse movimento. Primeiramente, quero me apresentar, eu sou a Luciana Barcala e eu tenho um instituto, que é o Instituto Lu Barcala, que deu início com cursos e treinamentos na área de fisioterapia, porque a minha formação vem da fisioterapia. E para isso eu precisei fazer muita gestão estratégica, ter liderança, para que a empresa realmente cada vez tomasse o seu corpo e ficasse aí em constante desenvolvimento e inovação. E com muito amor no coração, com muita paixão, estou trazendo mais um projeto do Instituto. E hoje tem uma convidada especial, que ela vai estar sempre aqui com a gente também, que é uma das coordenadoras desse projeto, que é a Alessandra Souza, conhecida como Ale Souza. E aí eu quero que ela faça a apresentação e a gente vai para esse bate-papo para vocês entenderem o que é esse projeto. Por isso que esse episódio não é o primeiro episódio ainda, mas para vocês entenderem quem é a Lu Barcala, quem é a Lê Souza, que vão estar aí conduzindo todo esse conteúdo que a gente é apaixonada para trazer para vocês e compartilhar. Tá bom? Então agora eu vou deixar vocês com a Alê Souza. Muito obrigada por aceitar estar comigo nesse projeto e porque eu sei que precisava de alguém com o seu perfil. A gente se conhece há pouco tempo, mas eu acho que é tempo cronológico, né? Pois é, E não de essência, porque verdade. tudo sempre foi dando muito certo, e eu acho que o projeto ainda não tinha saído para execução, porque ele Uhum. estava esperando alguém tão especial quanto você. Então, muito Ah, obrigada por aceitar. eu é que agradeço, Lu. O momento é seu, Alê. Obrigada, um prazer estar aqui. Como a Lu falou, então eu sou a Alessandra Souza, mas Alê Souza, né? Porque a Alessandra eu lembro lá da mãe, dando aquela bronca. E eu sou hoje treinadora, facilitadora de líderes. Eu ajudo para que os líderes tenham segurança, estratégia, e principalmente tenham resultados competentes e consistentes, né? Porque quando nós falamos, né, principalmente resultado, não pensa só em dinheiro, pensa na vida, né? Em todas as áreas da vida. Como é que eu me lidero e lidero todos os papéis da minha vida. Então, quando a Lu me convidou para fazer parte disso, e aí nós ficamos, né, um tempo falando o que é, por que que nós faríamos, me veio muito essa lembrança de, em maio agora, de 2026, não sei quando você está vendo esse vídeo, minha empresa faz 10 anos. E eu, antes disso, fui do mundo corporativo, e assim que eu comecei a empreender, eu pensei, será que vai dar certo? E eu não tinha, né, as informações que tenho hoje, não tinha contatos que tenho hoje, e sei o quanto isso faria diferença. Se alguém tivesse pego na minha mão e falado, cara, vai por esse caminho, faça desse jeito, né? Tivesse um método, uma direção para seguir. Então, quando a Lu falou, Ale, vamos fazer uma gestão feminina, vamos falar para as mulheres, mulheres que são tão determinadas, que querem fazer acontecer, mas que muitas vezes lhes falta justamente uma informação, um conhecimento, contatos, né, para ter o resultado que elas tanto esperam. Então é um prazer, Lu, estar aqui com você, com a sua irmã, né? Tenho certeza que será um trio aí muito bom para fazer esse projeto acontecer e principalmente para que a gente possa realmente gerar resultado na sociedade onde a gente vive,
trazendo cada vez mais mulheres É, seguras de si e podendo colher aquilo que elas estão, né. A gente coloca muito esforço, às vezes, nas coisas e não consegue colher, por falta de alguém direcionando. Então, muito é. obrigada, viu. Obrigada, Lê. E o que esse episódio a gente quer trazer para vocês realmente como que aconteceu para estar aqui neste momento com vocês. Porque o que a Lê trouxe é muito importante dessa metodologia. É um método que aconteceram em momentos diferentes, com pessoas diferentes que a gente nem se Sim, conhecia, e aí, quando a gente começou a conversar sobre a nossa empresa, né, os nossos empreendedorismos e projetos, a gente via falar: nossa, mas isso também aconteceu comigo? Nossa, mas isso também. Ai, se eu tivesse. Então, assim, vocês sabem, tem muitos canais de gestão feminina, desenvolvimento feminino. E aqui nós vamos trazer o que aconteceu com a gente. Não é uma receita, não é exato. segue os 10 passos que vai dar certo. Eu quero ser muito transparente e quero trazer também a opinião da Alê. Uhum, E a gente montou alguns tópicos só, mas a gente também não quis trazer algo feito para vocês sentirem que realmente a naturalidade desse projeto. exato. Então a gente não quis montar, vamos falar sobre isso, fomos conversando aqui antes, para vocês realmente entenderem que foi o natural. E trazer essa metodologia. E como eu disse para vocês, não é um passo a passo, mas entender que precisa ser vivenciado e a vivência olhando para esse caminho que você quer, porque é através do caminho e da execução que você vai fazendo os Tá. ajustes. E o objetivo do projeto é que a cada episódio que vocês acompanhem aqui, vocês olhem para o projeto de vocês e façam os alinhamentos necessários, porque a gente teve que colher alguns resultados que não foram satisfatórios e parar e falar: e agora? Qual é o perigo disso? De às vezes você não achar a solução e E desistir do seu desistir. projeto, É. né? Porque ele fica cansativo. Então, quero mostrar para vocês que aqui a gente está trazendo realmente a vida como ela é e mostrar como surgiu esse projeto É. de levar essa liderança e a Lê aí com 10 anos de empresa. Hoje a gente está gravando esse podcast em abril de 2026. 26. Então, a Lê vai fazer 10 anos aí de empresa. A minha empresa é o Instituto Lu Barcala, é desde julho de 2017. Então, a gente está É aí, muito né? eu acho que essencial do que você trouxe, Lu, nós não queremos colocar você numa outra caixinha. Eu acho que, e não nada contra, né, funcionam sim os 10 passos, 3 práticas, isso vai. Mas será que seguindo isso você está trabalhando quem você é, a sua essência? Isso. Isso é uma das coisas que nós, né, preservamos aqui, até porque nós sabemos a consequência disso, É. né. Uma coisa que estava até comentando aqui com a Lu, antes de nós iniciarmos, eu fui 20 anos do mercado corporativo. E eu saí do corporativo justamente porque eu enxerguei em um momento de dor, que eu estava me transformando para caber num lugar que não era meu. Então você quer fazer parte. Quando você está num ambiente em que as pessoas estão ali pela busca de resultado, e a história, né, a Lu talvez tenha ouvido exatamente como eu ouvi, que pessoas da minha geração ouviam assim: "Olha, vai lá, estuda muito, tá? Quando você tiver terminado, você entra numa grande empresa, aí você faz carreira lá, e ao sair, aí sim, as pessoas vão te reconhecer como sucesso". E, ok, por um tempo eu acreditei nisso, só que isso me custou, porque eu deixei de ser quem eu era em essência, eu ouvi coisas lá que foram, digamos, o impacto no meu comportamento, o impacto comportamental, e é por isso que a gente fala muito do Sim. autoconhecimento nesse projeto, né, nossa primeira etapa ali é falar: "Você precisa se conhecer para que as transformações que ocorram em você seja porque você quer".
e não porque os outros determinam que precisa ser assim. E eu ouvi coisas do tipo: não chega sorrindo, não dê bom dia, porque assim você perde a sua autoridade. Como assim? Né? Como assim? E isso, para o feminino, é essencial. Nós somos, né, como mulheres, viemos no DNA de ser a cuidadora, a acolhedora. Não é que você precise fazer só isso, mas isso é parte de você. E quando alguém tolhe isso, e você não leva isso que é essencial seu para o seu negócio, talvez você foque só em resultado, em eu tenho que faturar tanto, mas com isso você tem deixado de lado talvez a sua família, talvez partes A essenciais sua saúde, né, Ale? da sua personalidade, a sua saúde, para fazer acontecer. E é Uhum. justamente isso, né, que nós não queremos nós vamos mostrar caminhos que você pode seguir e nós estaremos ali, né, orientando, analisando, vendo o resultado é super importante, é o que mantém o negócio em pé. Mas depois que eu saí, então, do corporativo, eu entendi que eu precisava saber muito mais de mim. Então, primeiro me conhecer, entender. Não foi fácil, falei para a Lu desde o início, se eu tivesse alguém que me orientasse lá, as coisas talvez teriam sido diferentes. E por que não nós contribuirmos, né, neste momento, para que você possa ter essa orientação, esse caminho, respeitando quem você é, trazendo resultado sim, mas sem custar a sua vida e a sua saúde. E aí, Ale, eu acho que é daí que surge um projeto, né? Uhum. Porque nós nos encontrávamos, nós participamos de alguns treinamentos, né, juntos, Sim, prestamos serviços aí de alguns treinamentos, de algumas empresas, e aí a gente se encontrava, a gente mora perto, né? exato. Além disso, né? As deucidências da vida, Gente, é né. demais, é perto. E daí, vamos tomar um café e conversando sobre, né, a nossa trajetória, a nossa vida, a gente trazia essas dores. Ai, se eu soubesse, ai, se eu tivesse, ai. E aí chegou um momento que veio e eu falei: calma aí, mas eu tenho um projeto de desenvolvimento nessa parte de gestão, porque eu já, coordenei um curso de MBA de gestão em saúde, e o público, 95% eram mulheres, e aí eu sentia também as dores delas, Sim, né. E aí, com os nossos cafés, falava: "Nossa, mas parece que é a mesma história, a minha história está na Alê, que como assim?". E aí, através dessas dores, falamos: "E por que que a gente não pode falar?". E sim, hoje os canais estão aí para comunicação, né, então por que não, trazer a nossa experiência, a nossa vivência, e a gente vai ser muito clara, real, sim. tá, de realmente não tem a verdade Não, propriamente dita, são os acontecimentos e trazendo para a sua realidade. Eu acho que o objetivo do nosso projeto, Ale, você, completa, por favor, é realmente trazer realmente a vida no dia a dia, mas com a essência comportamental, porque sim, cada um tem um tipo de reação, né. perfeito. Eu dou sempre o exemplo, baseado na neurociência, vocês vão me ouvir falar bastante nisso, porque eu Sim, gosto e a Lê também é. gosta. Eh, Quando a gente fala sobre a neurociência, cada pessoa interpreta algo da maneira dela, com a vivência dela, com as experiências dela. Um exemplo clássico, tem um som, por que que é o mesmo som e às vezes eu gosto e você não? Sim, E o que a gente tem como proposta mostrar para vocês aqui na gestão é que existe essa maneira, e a gente vai trazer até alguns conceitos, vamos trazer convidados que são especialistas em determinadas, ferramentas, até métodos, sim, mas para que você entenda que aquele método, ele tem que ser adaptado a você. exato. Essa essência. E é isso que a gente quer trazer e vamos deixar os canais abertos aqui, porque o melhor desenvolvimento é quando tem a interação.
Então, por mais que nós estamos aqui, vocês estão captando essas informações, interajam com a Sim. gente, porque vocês vão falar: "Mas isso dá certo para mim. Ah, isso não dá certo". Existe a adaptação e o comportamento de acordo com metodologias, ferramentas, né. Então, Alê, se você puder complementar, Sim. né, o que eu trouxe em relação a isso, Então, realmente a individualidade de cada um. é. Eu acho que é importante mesmo deixar claro, não é fórmula mágica, né, então a gente não vai dizer: "Olha, faça isso e isso acontecerá". Então acho que é a primeira coisa, apesar de às vezes acharem que a gente é bruxa, né, por coisas que a gente responde às pessoas, entrega e fala: "Nossa, você sabia que eu estava precisando disso?". Não é, tá, não é uma varinha de condão que a gente vai e algo vai, né, É, bater na onde como pessoa e você algo vai soube? Você acontecer. tá É, não, mas é vivência, é experiência. Então a primeira coisa, como a Lu falou muito bem, a neurociência explica muitos resultados na nossa vida baseado no nosso comportamento. E o que eu vi, principalmente, né, Lu, nesses meus 10 anos, que eu tinha um padrão de comportamento e que aquele padrão de comportamento me gerava alguns resultados. Então, baseado nisso, né? Então, na minha própria experiência, na experiência da Lu, em estudos que nós fizemos, nós então colocamos, espera aí, tem um passo a passo que neste caso é uma primeira coisa que eu preciso fazer. Uma delas é me autoconhecer. Peraí, se eu me conheço, então nós aplicamos uma ferramenta, né? Aliás, nós temos algumas possibilidades de ferramentas comportamentais, o qual você conhece os seus padrões de funcionamento, e a partir disso, então, nós fazemos correlações com coisas que você vivenciou. Então, opa, peraí, apesar de eu querer esse resultado, eu funcionei de determinada forma e isso me trouxe outro resultado. Então, você vai ter um padrão seu, né? Ou seja, Uhum. uma fotografia dos seus comportamentos, da sua personalidade, e isso vai apoiar muito no restante das decisões. Então, primeiro, se autoconhecer. Isso fez total diferença. Por que que eu cheguei a ter uma síndrome do pânico, tive burnout, tá? Opa, a forma como eu vivenciei fatos que outras pessoas que estavam comigo também vivenciaram me trouxeram resultados diferentes. O que tinha aí? Tinha a minha história, tinham expectativas, né, que nós É. colocamos da vida, né, principalmente do negócio. Quando eu saí do corporativo, eu abri uma clínica de estética. E nessa clínica de estética, que funcionou muito bem, teve muito resultado, eu me via uma pessoa triste, quase entrando novamente numa depressão, e eu comecei a me questionar: peraí, o que está acontecendo? Se era tudo o que eu queria. Foi aí que vieram, então, esses estudos. Eu comecei a entender, fiz uma roda da vida, já ouviram falar, né, da Ai, roda da vida, e fantástica. ela me mostrou o desbalanceamento. Por aí eu já comecei a falar: peraí, se família é tão importante para mim, se eu saí do corporativo falando que queria cuidar da minha família, eu entrei num negócio que requer que eu esteja ali 12, 13, 14 horas. Será que esse é o modelo para mim? Então, nós vamos pegar desde esse ponto, É. será que o que você vem escolhendo para fazer na sua vida tem a ver com a vida que você Uhum. quer ter? Então, esse é um primeiro cenário, né? E começamos por aí, né, É, Lu? é um equilíbrio, Um né, Alê? equilíbrio. E o equilíbrio, e você trouxe algo, até uma ferramenta que é a roda da vida, para equilibrar. E equilibrar na essência de cada um, né? Porque às vezes a gente fala assim, ah, estar com a família, mas depende do seu tempo de qualidade. O Exato, que é estar com a família? É passar o final de semana inteiro ou jantar todas as noites com eles? Então, tudo depende da sua essência, e é isso que a gente quer trazer aqui, exato. que existem sim as ferramentas, existem os passos, mas esses passos, quem vai dar é cada um, né? Cada Exato. uma de vocês, com esse olhar interno, intrinsecamente, aí. E para a gente fechar, esse primeiro não vamos falar de primeiro vídeo, porque é para estarem aqui conhecendo a gente, é o vídeo Uhum, zero, episódio zero do nosso canal. Alê, o que é sucesso para você uhum. hoje, né, Alessandra, o sucesso da Alê, que você
considera que você atingiu, né, hoje o seu sucesso e o que você almeja ainda? Nossa, Eu eu peguei tô ela desprevenida agora. total. Eu tô num estágio da vida que eu tenho um adolescente em casa que acabou de fazer 14 anos e uma menina de 23 que vai casar, né. E aí eu podia dizer que eu só almejo ser uma avó feliz, com saúde, para estar lá com a minha, né, com os meus netos e tal, mas aí pode ser que pareça pressão para minha filha. Ou então vejo meu filho se formar, assim como a minha mais velha, e que isso para mim já seria sucesso. E eu tenho certeza que algumas aqui vão entender isso, né, que sim, nosso sucesso também se reflete naquilo que nós vemos os nossos, né, amores da vida também alcançando. Mas sucesso para mim, Lu, não é o quanto eu brilho, sabe, é o quanto eu ajudo a transformar a No vida das outras pessoas. Eu comecei a entender isso, não é à toa que a gente viaja quilômetros e quilômetros, quem vai nos acompanhar aí nas redes sociais vai ver isso, para fazer entregas, para levar aquilo que foi essencial para a minha transformação para as outras pessoas. E sucesso sim também é financeiro, é o que advém disso, eu transformando, né, que sim, são desafios, sim, são cansativos muitas vezes, e o dinheiro que advém disso, ou seja, né, o que as pessoas me pagam para fazer isso, é o que eu posso ainda transformar a minha vida, trazendo qualidade, conforto, fazendo escolhas, como a gente falou, é importante sim, eu ter o sonho de viajar para um lugar e eu falar, poxa, o meu trabalho me proporciona isso. Então, acho que sucesso para mim, eu resumiria nessa frase, né? É o quanto eu realmente ajudo a transformar a vida das outras pessoas. É. Agora vocês estão entendendo por que que eu trouxe ela para esse projeto? Porque é isso, ela traz essa essência e e vocês vão sentir, porque eu tenho certeza que vocês ouvindo o que a Lê acabou de falar, sentem isso também. E a gente está nessa procura, né. As fases da vida mudam, né, então Exato. agora é o casamento da filha, é o filho, né, eu também estou Uhum. com um filho de 14 anos adolescente, e aí, ai, quero qual é a minha formação, para onde eu vou, quero passar numa ETE, então existe todo um Ô, processo que Lu, também faz parte, né. eu não falei, né, gente, mas eu preciso falar dele aqui. São 25 anos de casado esse ano. Tenho que falar que Nossa, também sucesso para mim é nossa. estar do lado do meu companheiro que eu escolhi na vida, senão o Hélio vai ficar bravo lá, né, gente? Vou Ô fazer Hélio, tá 25 anos de mandando casado, bem. 29 anos de relacionamento. Nossa. Então, sucesso para mim é olhar e falar, cara, apesar de tudo, né, que a vida traz, os desafios, nós estamos ali juntos e queremos ficar juntos por muitos e muitos anos. Eu tinha que É, fazer isso, dessa né, esse forma. fechamento, senão você já viu, né? Não, é o apoio, É o né. total, isso só acontece porque eu tenho um companheiro do lado que me apoia E dá muito e um diz: apoio. "Vai lá, Vai faz aquilo lá. que te faz feliz". É isso. E ele tá lá na roda da Isso vida, é né, só e Ale. como tá. Então faz parte, isso é importante. E a gente vai perceber que tudo que vai estar relacionado ali para o nosso desenvolvimento tem a ver com pessoas, né. E então quando a gente quer trazer sucesso de todos os aspectos, ele está relacionado, às vezes, um resultado financeiro, mas também de realização, né, de desenvolvimento. Sim, Então, eu vou na mesma linha que a Lê, porque eu acho que sucesso é esse equilíbrio e depende da época da vida. Por isso que eu falei, o que é agora e o que eu almejo para o próximo passo. Porque às vezes eu almejei tantas coisas nos meus 20, 30, 40 anos e verdade. as coisas foram mudando, mas a importância de saber o que realmente eu quero. E hoje, com esse projeto, trago aqui como um objetivo que é realmente tocar cada uma de vocês e que vocês se permitam sim sentir qual que é a sensação que você está tendo hoje. Você está numa sensação confortável ou tem algo ali que está te incomodando? E esse incômodo, por mais que pareça que ele é ruim, ele é benéfico, É porque é ele isso. que vai fazer você ir atrás dessa mudança, né? Mas de uma forma sustentável e saudável esse incômodo, né? Para que não cheguem aí em trajetórias, ou você já passou, ou está passando, ou pode ser que passe Sim, por pânico, ansiedade, depressão, burnout. São processos que às vezes são necessários
passar para o aprendizado, mas Sim. que podem ser amenizados, né? Então fiquem aí com a gente, acompanhem e espero que neste primeiro contato aqui, vocês conheceram um pouquinho do projeto e convido vocês para estarem no segundo episódio aqui para conhecer um pouquinho mais dessa nossa trajetória e do Isso aí. projeto. Muito Legal. obrigada, Alê. Obrigada, Lu. Então, até Até a o próximo. próxima.